Meu amigo Pablo, puxa vida, eu estava ali procurando aqui, com tanta Meus gente entrando amigos, assim ao mesmo tempo, eu confesso a você que eu não estava me encontrando, sabe? meus amigos queridos, que honra Pois imensa, meu é, irmão, estar com você aqui, viu? a honra é toda minha. Eu estava vendo aqui muita gente ligado aí na gente, muita gente amiga da gente, né, Pablo? Eu estou vendo aí que já tem muita gente já se encaminhando aqui para nos ver, aliás, principalmente para lhe ver falar sobre um contrato do qual você é um dos grandes feras no Brasil. Na verdade, você está aqui hoje para ser o comandante da noite, né? Eu Que é sou um isso, mero irmão? espectador. Não. Você sabe que aprender sobre o contrato de doação é sempre bom e aprender sobre o contrato de doação com quem entende muito sobre o contrato de doação é melhor ainda, né? Ó, Então, na meu verdade, amigo, hoje à noite a gente vai você estar é nessa gentil. aí, né? Vamos estar Você, juntos aí. você é gentil, meus amigos, é uma honra imensa estar aqui. Eu, eu liguei para Rodrigo Toscano, esse grande jurista, e disse assim: rapaz, a impressão que eu tenho é que eu conheço você já há muitos anos, porque o carinho que eu tenho por você, professor Rodrigo Toscano, é tão grande, tão sincero o carinho. Você é uma pessoa de uma hombridade, de uma dignidade tão perceptível, além de ser um grande jurista brasileiro. Então, para mim, é uma honra imensa estar aqui hoje, meu amigo. Imensa Meu mesmo. amigo, eu diria que a honra é toda minha. Ter você aqui conosco vai ser muito bacana. Você sabe que o nosso canal Direito Civil Brasileiro tem prezado bastante pela alta qualidade dos nossos vídeos, né? Principalmente por vídeos extremamente informativos, né? Para os profissionais da área, para os estudantes, né? E ter você tratando sobre esse tema hoje é muito bom, muito produtivo para todos nós. Todos nós que vamos assistir essa live hoje, nós vamos ter a oportunidade de fazer aqui o nosso bate-papo, mas eu tenho certeza que muita gente vai curtir muito esse nosso encontro hoje à noite, né? Eu quero agradecer aqui a todos que estão se juntando a gente. Eu estou vendo aqui que tem muita gente ainda tentando fazer a conexão, mas eu acho que em razão da nossa limitação de tempo que nós temos aqui no Instagram, a gente vai ter que partir adiante, porque senão tem tanto tema bom que não vai dar tempo a gente tratar sobre esses temas se a gente deixar o tempo É passar verdade, muito, né? amigo. Na medida que o Verdade. pessoal for entrando, a gente vai cumprimentando, vai vendo ali as pessoas mais amigas e, logicamente, os nossos novos amigos que vão também aqui fazendo parte desse nosso encontro hoje à noite, né? Pablo, o seguinte, esse tema relacionado ao contrato de doação e ao planejamento sucessório, eu diria para você que, sinceramente, é um dos temas assim mais recorrentes no nosso dia a dia, né? Não há dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, principalmente quando a gente está dando aula sobre o contrato de doação, que a gente costuma tratar de tantos outros contratos com muita ênfase também, logicamente, como a locação, como a compra e venda, né? São contratos que têm uma presença muito forte na vida das pessoas, não há dúvida nenhuma. Mas o contrato de doação ele é muito praticado e, além de ser muito praticado, ele tem uma função importantíssima no planejamento sucessório, né? Quando a gente fala em planejamento sucessório, muita gente acaba caminhando para um ambiente, assim, digamos, mais sofisticado do planejamento sucessório, como as holdings familiares, né? Muitos tratam da possibilidade de fazer os seguros, claro que são possibilidades úteis para a gente, não há dúvida nenhuma. Também tem o tradicional testamento, né? Então, de fato, quando a gente vai tratar sobre planejamento sucessório, tem muitos temas que vêm à baila, mas a gente esquece que o contrato de doação ele está ali entre um dos principais instrumentos que a gente tem à nossa disposição para fazermos planejamento, né? E, meus amigos e minhas amigas, eu confesso para vocês que não poderia haver uma pessoa melhor para todos nós, para tratarmos sobre o contrato de doação no planejamento sucessório do que o professor Pablo, né? Pablo, todo mundo sabe que tem a coleção completa com o professor Rodolfo Pamplona, do curso de Direito Civil, né? Uma coleção consagrada entre nós civilistas, não há dúvida nenhuma. Mas o professor Pablo, no mestrado, escreveu sobre o contrato de doação especificamente e depois esse trabalho se transformou num livro e que recentemente a gente batendo um papo também, Pablo, você já relatou que esse livro está totalmente transformado, né? É um livro, hoje, eu diria que já praticamente um novo livro, né? Pode-se dizer Exato. um novo livro, que trata especificamente sobre o contrato de doação. Se vocês procurarem na internet contrato de doação Pablo Estou, vocês vão encontrar
esse livro específico. E claro que eu tenho certeza que hoje à noite, para nós tratarmos sobre esse tema, não poderíamos estar aqui diante de pessoa melhor e mais abalizada, né? Eu vou começar aqui o nosso bate-papo com uma questão que eu sempre tive muita curiosidade e que eu selecionei aqui para a gente começar, que é justamente sobre a tal doação mortis causa. Olha só, doação mortis causa. Como nós estamos tratando aqui sobre o planejamento, né? Em primeiro lugar, é importante que a gente procure saber sobre isso. É possível se falar numa doação mortis causa no nosso sistema, né? Isso é importante você já começar com essa chegada aí, digamos aproveito, assim, né? meu amigo, aproveitar a oportunidade que meu irmão me deu. A edição nova do meu livro, a 5ª edição, ela está já na editora Saraiva, na parte já final de preparação. Eu disse ao professor Rodrigo, eu fiz assim uma pesquisa super profunda na jurisprudência dos últimos anos no Brasil envolvendo doação. Pesquisei obras acrescentando as que já havia. O livro ele terá cerca de quase 300 páginas só abordando a doação. Eu inseri um diálogo com a Convenção de Nova York e com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ponto muito importante, e fiz toda uma releitura em relação a uma parte muito confusa, que é a colação à conferência e a doação inoficiosa. Mas, respondendo a sua pergunta bem objetivamente por conta do tempo. Claro, mas vamos lá. Em minha visão acadêmica, minha opinião, a doação mortis causa é uma figura que não tem espaço em nosso sistema. Tá? Eu entendo que a defesa da doação mortis causa iria de encontro à figura do testamento. Porque se você pretende uma doação para depois da morte do doador, a figura jurídica que existe é o testamento. Eu abro, todavia, parênteses para lembrar a vocês que, à luz do Instituto, estudado lá na parte geral, na teoria geral do Código Civil, da conversão do ato inválido, você pode, em tese, ter uma situação de alguém que fez uma doação mortis causa com a melhor das intenções e que acabou, naquela feitura, respeitando requisitos de testamento, e poderá haver uma conversibilidade para aproveitar aquele ato como testamento. Então, esse é um diálogo interessante entre a parte contratual e a teoria geral. Muito bem, ou seja, no nosso sistema nós temos, na verdade, um instrumento próprio que seria o testamento. Né? Inclusive, isso. Você faz uma menção a respeito desse assunto no livro, né? Eu tive justamente checando essa parte, me chamou muita atenção, porque não é uma temática, digamos assim, que a gente esteja tão acostumado no nosso dia a dia, né? Sobre a doação mortis causa. Né? Foi bom você começar essa explanação por esse ponto. E me permita dizer, ponto. Eu sei claro. Que o recorte não é especificamente esse, é uma boa questão para concurso, para aqueles que estão concursando, a doação mortis causa. Sim, sem dúvida nenhuma. Pablo, um dos pontos que me chama mais atenção quando nós estamos tratando sobre a doação diz respeito à doação inoficiosa, né? E notadamente quando a gente está querendo usar o contrato de doação como um instrumento relevante do planejamento sucessório, né? Sem dúvida nenhuma, um instrumento relevante do planejamento sucessório. E o grande lance da doação inoficiosa é que ela é nula na parte que for excedente, naquela parte que for excedente, né? E nós criamos no nosso sistema brasileiro, como todo mundo sabe, uma limitação, essa limitação de ordem pública, que na verdade visa proteger a legítima. Eu acho que é um assunto que você pode também tratar, a questão da legítima é sempre boa, né? E nós podemos dispor de até 50% do nosso patrimônio, inclusive também doar até 50% do nosso patrimônio. Mas o que mais chama a atenção da gente no dia a dia, principalmente aqui, nós temos uma quantidade muito grande de colegas meus, eu sei que você está na magistratura e está ali do outro lado julgando, né? Mas muitos colegas meus na advocacia têm essa dúvida, e que eu acho que a gente também deveria tratar hoje à noite, que é o seguinte: hoje eu estou lá com o meu patrimônio de R$1 milhão, e se eu tenho um patrimônio de R$1 milhão, eu posso doar até a metade. É assim que a lei me autoriza, né? Uma doação até a metade desse patrimônio. A partir dali, se eu fizer a doação, ela é considerada inoficiosa, e nessa parte vai ser nula, anulável. Bom, enfim, daqui a pouco a gente volta a esse tema da validade, né?
Mas o grande lance é o seguinte, hoje eu tenho 1 milhão, faço a minha doação de até 500 mil, daqui a... faço essa doação para um filho meu, vamos imaginar que eu estou aqui tratando de uma pessoa que chega relatando que tem 2 filhos e que tem, às vezes esse relato é muito comum para a gente, tem um filho ali fora do casamento, que infelizmente, isso é preciso que eu diga aqui, infelizmente, que ninguém está aqui plantando, logicamente, essa discórdia, né, mas querem tirar o filho ali de fora do casamento do patrimônio dessa pessoa e querendo criar mecanismos para isso, então faz uma doação de 500 mil para um, fica ali com 500 mil. Depois de um tempo ele passa, faz uma nova doação, por exemplo, vamos imaginar aí 5 anos depois dessa primeira doação, faz uma outra doação para o segundo filho, só que agora ele considerando que tinha 500 mil, ele agora poderia doar até 250. Ou seja, a gente vai tendo ali as reduções do patrimônio e, de um certo modo, nós estaríamos atendendo a regra do nosso Código Civil em razão de nós estarmos apenas lançando mão da metade do nosso patrimônio, né? E vamos imaginar que outra doação viesse mais à frente. Eu tenho 250, desde 250 eu pego e faço doação de até 125, né? Esse é um tema que já me chamou muita atenção, já foi objeto, inclusive, de longo debate meu. Eu até já relatei isso para você certa vez com o professor Zeno Veloso, né? O professor Zeno tem uma opinião interessante sobre esse assunto. Mas eu queria muito lhe ouvir sobre isso, sabe? Eu não sei como é que a gente chamaria uma série de doações que vão chegando nesse ponto, né? Seriam válidas, né? Ponto Só é esse, né? aproveitar aqui, uma querida amiga que apareceu e perguntou, a gente não tem condição de responder as perguntas dos comentários, mas eu acabei captando a pergunta dela, se é possível doação por procuração. É possível, sim, o código admite. O sistema jurídico, na verdade, brasileiro admite, vamos colocar assim, desde que exista a indicação do objeto da doação e do beneficiário. É possível, sim, doação por procuração. Mas voltando à colocação do professor Toscano. A pergunta do professor Rodrigo diz respeito às chamadas doações sucessivas, que é um tema que sempre gerou polêmica e continuará gerando. Então, eu não quero aqui colocar uma opinião eterna e imutável sobre essa temática. Mas a opinião que eu defendo, a visão que eu defendo, é com base num pensamento de parte da doutrina. E aqui eu cito, eu comentei com o professor Toscano certa vez, que eu encontrei um livro que foi escrito pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do STJ. Uhum. E ele, o ministro Paulo de Tarso, responde a essa pergunta em um livro dele. Olha que interessante isso. E ele, nessa obra, citando, inclusive, uma opinião contrária de Carlos Maximiliano, ele defende o seguinte, que essa redução, quando há doações sucessivas, ela deve se operar retroativamente. Então, eu vou ler aqui o exemplo que ele dá, que é bem didático, tá? Por acaso, eu tenho ele aqui, esse exemplo. Uau. Veja só, uma pessoa viúva tem 5 filhos e possui um patrimônio de R$1 milhão. Um viúvo tem 5 filhos, patrimônio de R$1 milhão. Ele faz 3 doações sucessivas à entidade de caridade. Veja, se ele tem 5 filhos, tá? Ele tem R$1 milhão, nós sabemos que ele só pode dispor de metade do patrimônio dele, a parte disponível, ok? Ok. Então ele faz 3 doações à entidade de caridade. Ele doa 300 mil, está dentro da parte disponível, ok? Ele doa 400 mil e doa 100 mil. A última doação é nula. Ela é nula, porque já desbordou a parte disponível. E quanto à penúltima, você vai reduzir em 200 mil. Então você faz um cálculo de redução retroativa. Tá? E isso vai, em verdade, primeiro, tocar um tema que você colocou bem, a doação inoficiosa, que é o tema um dos mais sensíveis quando se fala em doação. A doação inoficiosa é aquela que viola a legítima, certo? O sistema jurídico brasileiro preserva a legítima, que é a metade do patrimônio daquele que tenha herdeiros necessários, descendente, ascendente e cônjuge. E ou companheiro, porque há uma discussão em torno disso. Nós sabemos disso, Rodrigo. Você, inclusive, conhece os embates que existem em relação a isso. Tá? Sim, sim. Mas veja, a doação inoficiosa, ela viola a legítima.
Eu desde 2003, 2004, que eu coloquei nossa obra fazendo homenagem a Francisco Carralho, você conhece? Foi Sim, meu professor claro. no mestrado. Uma Isso. ponderação que ele fez em aula sobre a legítima no Brasil. Veja, se eu chego na idade madura, eu tenho cá os meus 60 e poucos anos de idade. Eu amealhei um patrimônio de 5 milhões de reais. Eu tenho 2 filhos maiores, casados, um advogado, outro médico. Eu não posso, vamos imaginar que eu decida doar 80% do meu patrimônio para um hospital que apoia e trata de pessoas com câncer. Essa doença tão difícil para a humanidade. Eu não sei no seu estado, mas aqui na Bahia existe um hospital beneficente, eu me arrepio quando eu falo nisso, que faz um trabalho em prol de pessoas pobres com câncer, que quando você pensa no que eles fazem, o coração, ele tremula, ele sabe, aquela, meu Deus, são heróis. Aqui nós temos um exemplo parecido. 80% eu não posso. Por quê? Porque meu filho, ele é médico, tem 40 anos, o outro tem 50, 35, é advogado, e a lei brasileira determina que eu não posso dispor de mais da metade sob pena de invasão da legítima. Veja, eu não vou abrir esse espaço aqui, não haveria tempo, mas na minha prática como magistrado, eu aprendi o seguinte: em geral, naturalmente, o patrimônio que um pai amealha tende a ir para os filhos, e já iria para os filhos, até pela relação de afeto, em regra. Verdade. Mas essa obrigatoriedade que a lei impõe de preservação da legítima, olha, o autor da herança não pode dispor de mais da metade. Na prática, muitas vezes, Toscano, inverte a premissa e faz com que aquela norma que visava o resguardo do patrimônio na família, será que isso é democrático, contemporâneo? Eu tenho minhas dúvidas. Faz com que muitos filhos de pais ricos queiram que o pai morra, quando não chegam às vias de fato. Então, uma ponderação que eu faço é a seguinte: eu penso que a legítima deveria ser preservada enquanto houvesse herdeiros incapazes e ou vulneráveis. Exemplo, pessoas com deficiência que são vulneráveis, mas não são tecnicamente incapazes. Mas o fato é que a lei brasileira não transige com isso. Então nós temos que doação inoficiosa é a doação que viola a legítima. A metade do que eu poderia dispor, eu tendo herdeiros necessários. E aí eu volto com uma provocação, Rodrigo. Um dos maiores problemas no campo da doação inoficiosa, antes de você me perguntar se ela é nula ou anulável, porque eu acho que você vai me perguntar isso. Um dos maiores problemas que o advogado enfrenta, quem é advogado vai entender agora, vai lembrar de mim agora. Um dos maiores problemas que o advogado que cuida de planejamento sucessório enfrenta é como calcular o valor da liberalidade na doação inoficiosa. Verdade. Então eu faço uma doação hoje para uma das minhas filhas. O valor do bem a ser considerado é o valor do tempo da doação ou do tempo da abertura da sucessão, Rodrigo? Esse é um dos maiores problemas. Por quê? Porque quando você faz uma análise retrospectiva, você vê imensa confusão na história do direito brasileiro. Como eu tenho neurose de clareza, para quem chegou agora, tá? O que eu estou ponderando é, um dos pontos mais sensíveis quando você trata de doação inoficiosa é o seguinte: o valor do bem, para você verificar se houve ou não violação da legítima, esse valor é considerado na data da doação ou na data da abertura da sucessão. Então, veja, o Código Civil de 16, o Código de 16, e também o Código Civil de 2002 determinavam que a colação, porque, na verdade, essa discussão você vai trazer na colação. Porque quando ocorre o óbito, nós sabemos que aqueles que receberam doações, tá? Eles devem fazer uma conferência, levar ao inventário. Todos nós sabemos disso. Não é isso? Perfeito. Fazer a colação para a conferência. Então vem a discussão. O juiz vai calcular
se quando houve a doação, houve ou não violação da legítima. Pergunta-se, você leva em conta o valor do bem do tempo da liberalidade ou do tempo da abertura da sucessão? Essa é uma das grandes confusões, porque o Código Civil de 16 e o Código Civil de 2002 determinavam, e o Código Civil de 2002 determina, que a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da liberalidade, ao tempo da doação. Está claro isso, Rodrigo? Perfeito. Isso é o que está no 549, né? Isso, exatamente. Né? Exatamente. Quem está aí nos acompanhando... E o 2004 do Código, que trata da colação. Sim, 2004, da colação tá? lá na parte final. Aí veja, quando você pega o Código de Processo Civil de 73, sim, artigo 1014, parágrafo único, e o CPC 15, no 639, parágrafo único, eles dizem que a colação levará em conta o valor do bem ao tempo da abertura da sucessão. Pois é. Então, olha a confusão. Olha a confusão. Na vigência do Código de 16, o juiz vai fazer a análise quando da colação para verificar se houve ou não violação da legítima. Ah, deve levar em conta o valor do bem ao tempo da liberalidade. Código Civil de 16. Vem o CPC de 73 e diz não. É da data da abertura da sucessão, da morte. Vem o Código Civil de 2002 e novamente volta a orientação do Código Antigo. Não. Quando o juiz analisa para verificar se houve ou não violação da legítima na colação, o valor do bem é o valor do tempo da liberalidade. Aí vem o CPC 15, artigo 639, parágrafo único, diz não. Quando o juiz for fazer a análise, a conferência na colação, para verificar se houve ou não violação da legítima, deve levar em conta o valor do bem ao tempo da abertura da sucessão. Ou seja, confusão geral. Verdade. Aí veja só. Eu gosto sempre, Rodrigo, de minha live ser clara. Eu tenho neurose de clareza, é meu selo. Tá? Exatamente. Você que é advogado, anote o recurso especial 1698638 do STJ. Anote aí. Vou esperar. RESP 1698638 do STJ. 1698638. Do STJ. A relatora Fabrícia Nancy. O que é que ela diz nesse julgado? Ela fala o seguinte, olha, gente, olha, atenção aqui agora, atenção. Olha, no que se refere ao valor da liberalidade, ao valor do bem, para efeito de cálculo na colação, para verificar se houve ou não violação da legítima, etc., para verificar se vai ser feita a redução ou não, etc., deve-se levar em conta, segundo este julgado do STJ, preste atenção, não o critério hermenêutico da especialidade da norma, mas o critério hermenêutico da temporalidade. Ou seja, não o critério da norma especial ou não, mas o critério da temporalidade. Ou seja, segundo o STJ, você que é advogado, você que é aluno que vai fazer uma prova, para você responder essa pergunta, se você leva em conta, para efeito de análise na colação, se é o valor do bem ao tempo da liberalidade ou valor ao tempo do óbito, depende de quando você está analisando o fato. Ou seja, você vai verificar que lei estava vigente naquela época. Então ela conclui dizendo aqui, ó, na hipótese, no caso que ela julgou, tendo o autor da herança falecido antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se o CPC de 73, devendo a colação se dar pelo valor do bem ao tempo da abertura da sucessão. Está claro isso, Rodrigo, esse panorama? Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Agora posso Muito dar minha opinião interessante esse acadêmica? julgado. Vamos lá. A live é para isso. Por isso que eu queria que você Claro, registrasse, inclusive, irmão, a opinião. Tá Se você é minha testemunha qualificada aqui, meu amigo. A minha opinião acadêmica, com todo respeito ao STJ, tá? É no sentido de que não tem, pensem comigo aqui agora, tá? Eu não quero convencer ninguém, quero só que vocês pensem. Não tem lógica jurídica, não tem sentido você considerar, para efeito de análise de eventual violação da legítima,
para efeito de análise de uma conferência na colação. Não tem sentido você levar em conta o critério do valor do bem na data do óbito. Porque raciocinem, eu tenho um patrimônio de 1 milhão. Eu vou doar um determinado bem para uma pessoa. A aferição do quantum patrimonial eu faço no ato da doação. Ou seja, pensem comigo, você submeter a um crivo temporal futuro uma perspectiva do plano de validade de um ato já consumado é algo data vênia absolutamente sem sentido. É como se você quisesse raciocinar assim, olha, com a abertura da sucessão, eu concluí que houve violação da legítima. É como se houvesse uma nulidade retroativa aqui para um ato que, na época em que ele foi praticado, ele foi consumado de forma perfeita. Porque se o meu patrimônio era de 1 milhão e eu doei dentro da parte disponível, as eventuais flutuações patrimoniais, você observou isso quando conversou comigo antes, Rodrigo? Sim, não sim. deveriam ser levadas em conta. Exatamente. Porque isso, além de gerar insegurança jurídica, você que é advogado agora, você me escute. Seu cliente vai até você, doutor, eu posso doar esse bem? Você não tem como dar segurança a ele. Olha, pode ser que quando você morrer daqui a 20 anos, haja uma violação da legítima. Quer dizer, é você submeter um ato jurídico perfeito a um crivo de validade futura. Eu sou completamente contra isso. Mas sou obrigado a registrar, com todo respeito, que o STJ leve em conta, para solucionar a questão, critérios de temporalidade, conforme eu disse a vocês. Sim. Pois é, tá interessante isso aí. Muito claro. Inclusive, eu já vi, do ponto de vista prático, alguns advogados sugerindo que no momento em que haja a liberalidade, haja também uma avaliação de todos os bens que a pessoa tinha. Veja só que coisa interessante. A pessoa faz a avaliação dos bens, ali com 2 ou 3 imobiliários, se o caso for de bem imóvel, com alguém que sabe fazer avaliação de cotas de sociedade, se por acaso a gente estiver tratando de cotas de sociedade, outros bens móveis que seja, né? Faz uma lista, faz uma avaliação e registra aquela avaliação. Veja só, isso eu já vi mesmo, do ponto de vista prático, no registro de títulos e documentos para guardar a época dessa avaliação, justamente facilitar o critério. Imagina que quem trabalha com ações que visam essa anulação, né, em razão desse tipo de doação, trabalha com questões que dizem respeito a 20, 30 anos. Mas veja, só haveria segurança nessa linha dentro da perspectiva que eu estou defendendo. Sim, sem Porque dúvida a outra nenhuma, perspectiva claro. coloca por terra isso aí. Coloca por terra isso aí, perfeito. Mas é por isso que eu acho que essa perspectiva, e principalmente para a gente que está sendo demandado nos escritórios de advocacia, isso é um ponto que é muito interessante, né? E que você tocou no assunto. Quem está sendo demandado no escritório de advocacia são os advogados com essa pergunta clássica, né? Posso doar? O advogado fica numa situação difícil. Ele fica numa situação incômoda, né? Exatamente. Agora, eu não sei se você vai me perguntar se a doação inoficiosa é nula ou anulável. Essa é a minha maior curiosidade, sabia? Eu adoro esse tema, né? E é justamente a primeira parte do artigo que a gente estava tratando agora, né? Voltando lá para ele aqui, que eu acabei pegando o julgado. Nós tivemos, eu tive que tirar aqui os comentários, porque algumas pessoas estavam reclamando que estava travando a transmissão, mas o julgado que o professor Pablo falou ainda agora há pouco, é o recurso especial 1.698.638, proveniente do Rio Grande do Sul. 1.698.638. Para quem quiser anotar aí, que eu vi que houve essa pergunta, e já fica aí mais claro também, né? Mas essa questão de ser nulo ou anulável, né, a doação inoficiosa, ela de fato é tema de debate já antigo. Essa me entusiasmo para falar, porque uma das partes... É verdade. E não tem jeito da gente não tratar desse assunto, né? Como é que vai ser? Eu estou planejando fazer a doação, né? Essa é uma das partes que eu mais desenvolvi meu livro, essa aí. Por quê? Porque quando eu for estudar a questão da doação inoficiosa, recapitulando, né? A doação inoficiosa é aquela doação que viola a legítima, certo? O Código Civil tem norma específica vedando esse tipo de doação inoficiosa que viola a legítima.
Por que inoficiosa? Sabe a expressão, Rodrigo? É interessante isso. Quem Não, explica isso é Agostinho Alvim. Por que você usa a expressão doação inoficiosa para caracterizar aquele tipo de doação que viola a legítima? Essa expressão inoficiosa, segundo o clássico Agostinho Alvim, é porque o pai ou a mãe, né? O pai ou a mãe que doa violando a legítima dos outros herdeiros está violando o ofício de pai e de mãe. Então daí veio a expressão doação inoficiosa. Tudo bem. Aí vem a pergunta que o professor Rodrigo trouxe com muito brilho. É nula ou anulável? Veja, primeiro, duas regras que eu devo aqui conjugar. Primeira, artigo 544. A doação de ascendente a descendente ou de um cônjuge ao outro importa adiantamento do que lhes caiba na herança. Ok. Perfeito. Se eu faço uma doação ao meu filho, à minha filha, à minha esposa, é um adiantamento de legítimo. Ou a minha companheira, para os que defendem a tese, não é? De que é herdeiro necessário, esse tema não está pacificado ainda. Não está, você sabe disso. Não está pacificado ainda. Mas, enfim, ao lado desse artigo, nós temos o 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderá dispor em testamento. Doação inoficiosa. Ok? Ok. Perfeito. Mas é nulo ou anulável? Porque o professor Rodrigo recentemente postou na página dele do Instagram, que eu sigo, inclusive, o Grande Direito Civil Brasileiro, julgado do STJ, dizendo é de 20 anos o prazo da ação anulatória. Não foi isso, Rodrigo? Está com sua Perfeitamente. página aí? Lê, por Na favor, página, nós temos aqui a referência que o professor Pablo exatamente está fazendo, é do recurso, aliás, do agravo interno no recurso especial 1.810.727. 1.810.727. É justamente um agravo interno no RESP em razão da decisão monocrática do ministro Nancy. Veja, né? mas qual a expressão que o ministro usou? Leia para mim. Sim, aqui na ementa a gente tem o seguinte... Ele fala: esta Corte Superior de Justiça, com a ressalva do meu posicionamento, isso é um assunto, inclusive, interessantíssimo, né? O ministro Nancy faz a ressalva dela, né, no posicionamento dela, firmou o entendimento no sentido de que, no caso de ação de nulidade de doação inoficiosa, o prazo prescricional é vintenário e mas um detalhe, a partir do registro do ato. Na ementa está dito ação anulatória de doação inoficiosa. Não é? Sim, perfeito. Prazo de 20 anos para anular. Perfeito. Vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Esse assunto me entusiasma 100%. Veja só. A lei diz, é nula a doação. Não é isso, Rodrigo? É nula. É nula. Está claríssimo. Quando a lei quer... Ela diz expressão anterior também, né, Paulo? É nula. É nula. Ele fala no 548, é nula a doação de todos os bens, ou doação universal. Então, o legislador, é nula também a doação quando quer se posicionar, ele fala é nula. É nula. Ele não fala que é anulável a doação inoficiosa. Ele fala que é nula. E aí nós nos deparamos com um problema. Vamos voltar para a teoria geral do Código Civil agora. Neurose de clareza. Nulidades são imprescritíveis. Nulidades são imprescritíveis. Anulabilidades se submetem a prazo de decadência. Vou repetir. De acordo com a teoria geral do direito civil, todo mundo tem que saber isso, viu, gente? Nulidade absoluta é imprescritível. Nulidade relativa ou anulabilidade se submete a prazo de decadência. Então, primeiro problema. A lei diz que a doação inoficiosa é nula. É nula. Vem o STJ, em mais de um julgado, diz assim: a ação anulatória... Peraí, Pablito, para o trio, para. Não entendi agora. Peraí. O código diz que a doação inoficiosa é nula. O STJ, na jurisprudência, diz a ação anulatória... Peraí, professor, agora eu não entendi. A doação inoficiosa, ela é nula ou ela é anulável? E isso tem efeito concreto. Porque quando você fala que um contrato é nulo, a nulidade é imprescritível. Você pode impugnar a qualquer tempo. Quando você fala que é anulável, existem prazos para anulação. Então, o primeiro ponto é esse. Veja só. Eu não tenho nenhuma dúvida
de que a doação inoficiosa, minha opinião acadêmica, é nula. Eu, inclusive, quando eu escrevi esse livro, eu fui artigo por artigo do Código Civil, para mostrar que quando o legislador quer dizer que é anulável, ele fala, é anulável. A doação inoficiosa, ele falou, é nula. Então, eu não tenho dúvida, academicamente falando, que a doação inoficiosa é nula. Então, se eu fosse advogado, falando em tese, eu ajuizaria uma demanda declaratória de nulidade de doação inoficiosa. Ah, professor, mas e o prazo? Já que você falou que nulidades não tem prazo. Aí eu volto de novo para a teoria geral. É verdade, nulidade absoluta é imprescritível. Não tem prazo para sua impugnação. Todavia, os efeitos patrimoniais que você extrai de uma nulidade, esses efeitos prescrevem. Eu vou lhes dar um exemplo. Muito simples você entender isso. Muito simples. Quando você quer declarar uma nulidade, não tem prazo para isso em tese. Mas se você quer extrair efeito patrimonial, tem prazo. No caso da doação inoficiosa, nenhum advogado quer que o juiz apenas declare que é nula a doação. Ele quer que o juiz declare que é nula e faça com que aquele bem retorne para o monte partível. Para ver a redução do testamento. Está claro isso, não está? Ou seja, quando você, advogado, ajuiza uma demanda de invalidade, em minha opinião, de nulidade de doação inoficiosa, você quer extrair um efeito patrimonial, que é fazer com que aquele bem volte para o acervo. Tudo bem, esse efeito prescreve. E qual seria o prazo? Veja só, o STJ diz que o prazo para a ação anulatória, e eu diria declaratória de nulidade, é de 20 anos. O professor Rodrigo citou essa semana na página dele. Só que não existe prazo prescricional extintivo de 20 anos no ordenamento, no Código Civil Brasileiro, no Código. Não tem. Então aí você se depara com uma questão interessante. Veja só, veja só. O prazo de 20 anos para anular doação inoficiosa é para uma doação anterior ao Código Civil de 2002. Porque não teria nenhum sentido você dizer que uma doação feita já sob a vigência do Código Civil de 2002, o prazo seria de 20 anos. Esse prazo não existe. Qual seria o prazo, então? Eu defendo a seguinte linha de pensamento. Número 1, a doação inoficiosa não é anulável, ela é nula. Número 2, o prazo prescricional para você ajuizar uma demanda de nulidade de doação inoficiosa cumulado com o pedido de restituição de bem no acervo, que é um pedido que é consequencial. O prazo não pode ser de 20 para um contrato celebrado sob a égide do Código de 2002. Na minha visão, este prazo, uma vez que não há mais o prazo máximo de 20 anos, é de 10 anos. Então, assim como se dá com a petição de herança, no caso da doação inoficiosa, eu entendo que o prazo para você ajuizar uma demanda de nulidade de doação inoficiosa, claro, para que o bem retorne para o monte partível, é um efeito patrimonial, o prazo prescriciona, o prazo para você ajuizar esta demanda é de 10 anos. Porque não existe prazo de 20 anos extintivo no Código Civil de 2002. E vou mais além. Se você defender, Pablito, eu não concordo não. Eu acho que a doação inoficiosa é anulável. Eu vou colocar você agora numa saia justa, me permita. Se você defender que é anulável, me responda essa seguinte questão. O Código Civil Brasileiro diz claramente no artigo 179 que é de 2 anos, só 2, o prazo para anular houver prazo previsto em lei para anulação. Então, se você defender que a ação em face de uma doação inoficiosa é anulatória, uma doação inoficiosa celebrada à luz do Código de 2002, o prazo para você anular seria de 2 anos. 2 anos. Isso iria de encontro ao pensamento do STJ completamente. Então tem muito mais lógica você, numa petição, ou numa questão de concurso, numa pesquisa, dizer assim, olha, a doação inoficiosa é nula. Até porque, raciocinem,
o ordenamento reveste a legítima com a carga de ordem pública. A doação inoficiosa é nula. E qual o prazo, doutor Pablo, professor, para eu ingressar em 10 anos? Por uma questão de parametrização. O STJ estabelece 20. Nós não temos prazo de vintenário extintivo no Código. A única consequência lógica seria o prazo de 10 anos. Meu amigo Rodrigo. Tá claro, meu irmão? Não, claríssimo. Inclusive, eu tive vendo, antes de fazer a publicação desse julgado, né, no caso do RESP, ainda agora há pouco fiz menção aqui sobre o número, mas agora já não estou com ele mais aqui. Mas para quem quiser anotar, acho que eu já cheguei nele aqui de novo. Vamos ver aqui, é o recurso, é o agravo interno no recurso especial, 1.810.727. Ele, na verdade, levava em consideração a doação que aconteceu em 1983. Pois é, exatamente. E daí, essa acabou sendo a vinculação ao prazo de 20 anos. Mas você tocou num assunto muito interessante, que é o seguinte, poxa, mas isso é porque a doação foi feita lá em 83. Se eu fosse levar em conta o prazo que a gente tem hoje, seria esse prazo do 179, considerando que a lógica, ou pelo menos os precedentes do STJ caminham nessa direção de dizer que é anulável. Né? Não tem sentido, não tem lógica. E 2 anos também me parece muito instável. Muito instável. Né? E quando a gente fala em planejamento sucessório, veja que coisa interessante. Eu posso até contar um pouco com essa sorte, digamos, de ninguém descobrir que foi feita essa doação. O prazo conta, pelo que eu vi também nos precedentes do STJ mais recente, conta que a partir do momento que há o registro... Esse é outro problema, né? Que a parte pode não né? saber. Aí, se a parte não descobre que foi feita a doação inoficiosa, né? Pois é. Vai descobrir anos depois, mas já decorreu o prazo a partir, se fosse 2 anos, ia chorar no travesseiro em casa. Exatamente. Para você que é advogado, viu, Toscano, meu irmão, numa situação como essa, em que você vê uma injustiça muito grande, um cliente vai até você e diz, olha, doutor, meu pai acabou esvaziando, eu fui vítima de uma doação inoficiosa, só que ele registrou isso já há muitos anos, eu não sabia. Aí, professor, aí não tem jeito a dar. Talvez tenha, né? Eu me lembro, você viu o filme Kill Bill? Você assistiu Kill Bill? Não. Assista, interessante. Existe um golpe que é o golpe de 5... Não vou nem contar para não perder a graça. Se você se deparar com uma situação dessa, em que você vê o advogado, o primeiro juiz da causa, você vê uma grande injustiça num caso concreto. Poxa, professor, eu verifiquei que houve doação inoficiosa e o prazo já teria corrido, a contar do registro. É claro que um prazo de 10 anos, você tem um prazo dilatado para isso. Vamos imaginar. Verdade. Né? Vamos imaginar que o juiz entendeu que o prazo seria de 2. Que para mim não pode ser, não tem sentido, porque a demanda não é anulatória, repito. Mas não é que você descobre que um prazo transcorreu e a pessoa foi vítima dessa lesão. O professor, não tem jeito, Pablito, porque o STJ disse que o prazo para você impugnar a doação inoficiosa é na data do registro. Se já correu, paciência. Mas a pessoa não sabia que o pai fez e registrou. Problema seu. Veja, o que eu vou dizer aqui pode ser um caminho para uma solução. A teoria da accionata, que alguns defendem que certos prazos iniciam o seu transcurso quando a vítima, aquela vítima da lesão ao direito, tem ciência dos efeitos do ato danoso. Não é uma fórmula perfeita e mágica, mas é uma linha de pesquisa para você que perdeu um prazo prescricional decadencial. Tem que ser visto com muita cautela, sob pena de virar uma panaceia. Não. Mas é uma linha de pesquisa. Até porque ali tem a presunção, no caso dos imóveis, tem a presunção da publicidade, né? Do conhecimento em razão da publicidade registral, no caso também das cotas de sociedade, que é muito comum, né? A doação nas cotas de sociedade, e especialmente nos planejamentos sucessórios, isso acontece com muita frequência. Né? O 496 do Código Civil diz é anulável a compra e venda de ascendente a descendente sem anuência dos outros, a contar do ato. E o prazo é de 2 anos. Ali é de 2 anos. Atenção, também de 2 anos, exatamente. Atenção. A anulação de compra e venda de ascendente para descendente, sem anuência dos outros, prazo 2 anos. Artigos 179, cumulado com 496. Ali sim é de 2 anos. Compra e venda de ascendente a descendente. Prazo para impugnar 2 anos. Mas doação inoficiosa, não.
Eu defendo que o Verdade. prazo é de 10 anos. Pablito, o tempo está passando muito rápido, é Pô, rapaz, impressionante. São acabou. 20 Promessa de... Será que dá pra falar da 46. Como é promessa que pode? rapidinho, Agora que irmão? está ficando bom, Eu nem a senti nossa passar a conversa, está live, meu ficando boa a irmão. nossa conversa. Olha só, a gente vai ter que voltar daqui uns dias, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você, que é um dos temas que, assim, você sabe que você tem um dos melhores artigos sobre a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E como é que que se interpreta melhor a posição da pessoa que está ali, de alguma forma, acometida de uma doença que reduziu a capacidade cognitiva dela, né? E no planejamento sucessório não é muito raro, é bem relativamente comum você estar ali com um casal na sua frente e tem ali seus 65, 75 anos, um já numa situação, por exemplo, acometida da doença de Alzheimer, por exemplo, dando aqui um exemplo, sem nenhum tipo de referência maldosa, logicamente, à hipótese, né? Claro, não há dúvida nenhuma que eu não iria pensar nisso nunca, mas você tem lá essa pessoa nessas circunstâncias você tem ali 3 filhos que estão sabendo que o pai está fazendo a doação para um ou está fazendo a doação para os 3 mesmo, vamos imaginar assim. Você acha que essa pessoa pode realizar essa doação? Eu vou E muito fazer... especialmente quando a gente está tratando Eu vou lhe daquela... fazer uma maldade aqui agora. Uma maldade no bom sentido. Veja só, eu não vou responder essa pergunta, sabe por quê? Porque eu quero uma outra live com você. Sabe Claro, por quê? claro. Vou te dizer por quê. Para eu responder essa pergunta, eu precisaria ter um tempo mínimo para situar na mente dos nossos amigos que estão aí o que aconteceu com a convenção, a partir da Convenção de Nova York. Sim, Então, sim. em respeito aos vários seguidores, convido vocês a visitarem também a nossa página no Instagram, meus Claro. amigos. Aos seguidores do meu irmão, Rodrigo Toscano. Eu lhe faço um convite para que você me convide. Para que eu faça uma nova live abordando a reconstrução do conceito de capacidade e o planejamento sucessório. Pode ser. Porque Pois é, uma boa ideia essa aí, gostei. Não é interessante? É super fantástico, né? Então Esse é um essa aí eu vou assunto que deixar isso perturba a esperar, gente, porque, né? porque eu escrevi sobre isso, muitos textos eu escrevi sobre essa convenção. E eu descobri o seguinte, Rodrigo, para que as pessoas consigam entender a conclusão a que eu pretendo chegar, eu tenho que passar por uma linha de raciocínio. E começa com a reconstrução do conceito de capacidade. E isso não é fácil, sabe por quê? Como diria o grande Paramahansa Yogananda, ele dizia: não pense você que são suas inspirações sublimes ou suas ideias brilhantes que condicionam a sua vida. Ele dizia: o que condiciona a vida do ser humano é o hábito. E um hábito ele é construído por meio de um padrão comportamental de repetição. E aí conclui o mestre dizendo: cuidado, não deixe que os maus hábitos condicionem a sua vida. Por que eu costumo citar Paramahansa Yogananda quando eu falo da reconstrução do conceito de capacidade? Porque durante muitos anos nós repetimos mentalmente que a deficiência gera incapacidade. Isso gerou um padrão comportamental interpretativo em todos nós. Então eu preciso, para responder, desconstruir um raciocínio para reconstruir um raciocínio novo. Então fica o convite para que você me convide. Já está marcado. Aliás, a gente pode até fazer o seguinte. Na verdade, eu estava querendo também já planejando a chegada da 5ª edição, se eu não me engano, a 5ª edição do livro do Contratuação. Isso, meu irmão. Já vai na 5ª edição. Eu tenho aqui a 3ª edição do livro, né? Já uma edição já mais antiga. Mas por ocasião da chegada da 5ª edição, nós precisamos fazer uma só para você contar. Uma live para você contar a gente aborda as atividades da 5ª edição, isso aí. mas eu acho que a gente precisa fazer, inclusive talvez até um momento especial para a gente tratar sobre essa questão do regime de capacidades e o planejamento sucessório. Isso também é muito Eu posso fazer melhor. Sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o lançamento oficial do meu livro virtual na sua página. Nós abordaríamos 2 temas: a reconstrução do conceito de capacidade e planejamento sucessório e a promessa de doação, que é outro tema que eu estudei bastante. Então, se você me der essa honra, eu faço o lançamento do meu livro em sua página. Com certeza, já está combinado, já fica assim combinado. Aliás, essa questão da promessa de doação também é um outro tema que chama muita atenção da gente, né? A gente precisaria ter um tempinho
melhor também para tratar sobre esse assunto, né? Mas eu tenho certeza que por ocasião do lançamento do seu livro aqui no canal Direito Civil Brasileiro, aliás, a gente vai ter que fazer um festão, né? Espero que a gente possa fazer ao vivo, inclusive no mesmo local, de preferência em Salvador, não é? Que maravilha, ótimo, meu né? amigo. Foi um prazer estar com você, meu irmão. Foi uma alegria, viu? Meu amigo, olha, eu fiquei muito impressionado com a velocidade com que o tempo passou aqui. É claro que muita gente perguntou também se esse vídeo vai ficar disponível na nossa página, vai ficar disponível lá na nossa página do YouTube, né? E para quem quiser ver depois também, vai estar lá, não há dúvida nenhuma. E eu tenho certeza que esse nosso reencontro, para nós tratarmos sobre esse tema que você sugeriu e para o lançamento da 5ª edição, será maravilhoso, né? Com certeza, muito obrigado por ter participado aqui da Agradeço nossa live muito, meus hoje, amigos. Né? Um abraço a todos vocês, com muito amor, muito carinho e respeito. Um abraço ao meu amigo Rodrigo Toscano, esse ser humano fantástico. Foi uma live tão especial que, de fato, quase 1 hora abordando um tema complexo. Eu nem senti passar o tempo, meu amigo. Verdade, eu também estou muito impressionado. Pessoal, um abraço grandão. Até a próxima. Eu vou ver se eu consigo salvar agora aqui a nossa live, que é importante salvar. Não esqueça não, viu? YouTube, canal Direito Civil Brasileiro, para a gente ter o prazer de escutar Pablo tantas vezes quanto a gente queira Obrigado, escutar meu irmão. E ter essas dúvidas fantásticas sobre o contrato de doação. Um abraço grande, meus amigos. Até a próxima. Boa noite para todo mundo.